Estudo avalia impactos do tarifaço de Donald Trump e reação brasileira. Vamos trazer mais detalhes para você e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pela sua Smart TV, smartphone ou computador. YouTube, Paracatu Rural. Inscreva-se e marque o sininho. Economia Rural. O tarifaço anunciado em abril pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos balançou o comércio internacional. Mas, embora a instabilidade continue, tanto o tom quanto as tarifas já baixaram. A segunda parte do estudo feito pelos consultores legislativos do Senado Federal, Fernando Lagares e Henrique Salles Pinto, sobre os efeitos das medidas anunciadas por Trump, destaca a Lei de Reciprocidade Econômica do Brasil e seus impactos. Em entrevista ao repórter Adriano Faria, Lagares fala sobre o estudo e explica a nova lei, aprovada com o apoio maciço da Câmara dos Deputados e também no Senado. O tarifaço anunciado em abril pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, balançou o comércio internacional. É verdade que os dois gigantes da economia mundial, Estados Unidos e China, já baixaram o tom das tarifas comerciais cobradas entre eles, mas a instabilidade continua. Dois consultores legislativos do Senado, Fernando Lagares e Henrique Salles Pinto, fizeram um estudo em duas partes para falar sobre os efeitos das medidas anunciadas por Trump. A primeira parte, divulgada no mês passado, foi sobre a implosão da cláusula da nação mais favorecida, mecanismo que tem sido importante para o crescimento da economia global nas últimas décadas. E agora, saiu a parte 2 do estudo O Tarifaço de Trump nos Estados Unidos da América. A Lei de Reciprocidade Econômica do Brasil representaria o contragolpe adequado? Esse é o assunto da segunda parte. E vamos conversar agora com o consultor Fernando Lagares. Fernando, o Congresso, concluiu a votação no mês passado, houve até a sanção do presidente Lula da Lei da Reciprocidade Econômica do Brasil. Você poderia explicar para a gente, para o ouvinte, o que é essa Lei da Reciprocidade Econômica? Perfeitamente. A Lei da Reciprocidade Econômica, ela teve origem num projeto do projeto de lei 2088 de 2023, originária do Senado. O seu autor foi o senador Zequinha Marinho, presidente da Comissão de Reforma Agrária, de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Em síntese, a lei prevê a possibilidade do Brasil reagir em casos de aplicação ou ameaça de medidas unilaterais comerciais que prejudiquem as finanças do país ou os investimentos. Uma segunda hipótese é violação de acordos comerciais ou prejudicar direitos ou benefícios estabelecidos em tratados internacionais. Uma terceira, de forma assim, mais simplificada, seria a aplicação de medidas unilaterais com base em requisitos ambientais. Essas são as três hipóteses de aplicação da Lei de Reciprocidade Comercial e Econômica, que teria como efeito a possibilidade do Poder Executivo ter um instrumento para reagir a uma distorção de mercado nessas condições. Interessante, bem explicado aí sobre o que é essa lei. Bom, aí o estudo que você e o Henrique Salles Pinto fizeram faz uma pergunta, né? A Lei de Reciprocidade Econômica do Brasil representaria o contragolpe adequado? E aí? Essa nova lei, aprovada pelo Congresso, dá ao Brasil instrumentos adequados para reagir a qualquer barreira imposta por um bloco econômico, por um país? Nós dialogamos no texto com a seguinte ideia, né? Há vários fatores para se aprovar uma lei. A lei ela é uma lei muito complexa e de difícil implementação, porque a rigor o Brasil teria que ter
motivos muito sérios do ponto de vista comercial ou ambiental, teria que ter um controle muito grande da legislação de meio ambiente de todo mundo e, assim, teria que ter uma distorção muito grande de comércio para ser aplicada essa lei. Então, ela é complexa, de difícil implementação, ela tem problemas, porque se ela fosse aplicada, ela poderia contrariar a cláusula da nação mais favorecida da Organização Mundial do Comércio, como a gente discutiu na primeira parte do texto e que o senhor frisou bem, que foi um dos instrumentos que fez o mundo crescer nos últimos anos e promover desenvolvimento social e econômico após a Segunda Guerra Mundial. Então, se é assim, por que aprova-se uma lei dessa? Pois é. Há fatores de vários aspectos. Primeiro, um país ele tem que mostrar, ter instrumentos para a garantia da sua soberania. Ele tem que ter instrumentos para a proteção da sua indústria nacional, amparo aos produtores agropecuários que venham a ser afetados. Tem que ter uma preocupação com a manutenção dos empregos, já que essas medidas extravagantes, vamos colocar assim, distorcem o mercado internacional. Uma outra coisa, a preocupação com as empresas exportadoras que têm contratos de médio e longo prazo, riscos para a economia brasileira como um todo e a injustiça em si das medidas impostas, por exemplo, pelo tarifaço do Trump. De outra parte, Adriano e ouvintes, eu tenho que ressaltar que se a gente aplicar essa lei sem razões muito fortes, haveria uma ruptura da cláusula da nação mais favorecida, que é o que a gente imagina que está em linha com o multilateralismo e que deve ser o padrão de retorno à normalidade nos dias vindouros. Interessante aí também essa explicação. Estamos conversando com o consultor do Senado, Fernando Lagares. Ele é coautor, o outro autor é Henrique Salles Pinto, do estudo O Tarifaço de Trump nos Estados Unidos da América. A lei de reciprocidade econômica do Brasil representaria o contragolpe adequado? Esse estudo já está na página da consultoria, se você quiser puxar o estudo, baixar, fazer o download, senado.leg.br/estudos. Fernando, bom, já que essa lei tem tantos poréns em relação a uma reação adequada do Brasil, como você explicou e como o texto lá do estudo bem explica, qual seria então uma reação mais adequada do Brasil diante desse cenário turbulento que a gente vê agora com o tarifaço de Trump, reação da China e por aí vai? A pergunta é extraordinária, muito boa mesmo. Perceba, com a vinda do Trump no seu segundo mandato, ele começou a cumprir promessas de campanha. E ele deflagrou uma guerra comercial sem precedentes nos anos recentes da história mundial. Só para se ter uma ideia, os Estados Unidos chegaram a impor tarifas equivalentes a 145% dos produtos importados da China. A China contra-reagiu e chegou a 125% e disse o seguinte: nesse patamar já não há comércio, então eu não vou me mexer mesmo se o Trump aumentar mais as tarifas. A estimativa da diretora da Organização Mundial do Comércio, isso teria uma contração da ordem de 1% do volume global de comércio em termos de mercadoria. E uma crise econômica, com inflação possível nos Estados Unidos, uma recessão, uma contração da China, então seria o caos total. Eu vou, antes de chegar no ponto da reação, vou apontar dois acordos recentes. Os Estados Unidos fizeram um acordo direto com o Reino Unido e os Estados Unidos aplicam 10% de tarifa dos produtos ingleses, vamos colocar assim, e por outro lado, o Reino Unido vai aplicar 2%, aproximadamente 2% dos produtos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já teve uma vantagem aqui, porque essa tarifa era em torno de 6 e pouco. E também, os carros que vão do Reino Unido para os Estados Unidos tiveram uma redução de tarifa de cerca de 27%, 30% para 10%. E o alumínio e o aço foram zerados. Então, a guerra comercial nesse sentido entre os Estados na relação Estados Unidos e Reino Unido já gerou um acordo, bem como um acordo que começou a ter efetividade nessa semana, na quarta-feira, entre os Estados Unidos e a China.
que proporcionou a seguinte realidade. Qual é a seguinte realidade? Por 90 dias, os produtos chineses que entraram nos Estados Unidos vão pagar tarifa de 30%. E os americanos que entraram na China, 10%. E vão continuar a negociação. Então, do ponto de vista bastante pragmático, para responder a pergunta que o senhor colocou à mesa, o Brasil tinha algumas oportunidades. A primeira delas seria, sem dúvida alguma, apresentar uma reclamação na OMC, o que seria pouco efetivo, porque o tribunal não está em exercício agora, está precisando ter um complemento, né, de juízes. Uma segunda seria retalhar, mas também não é bom, porque o Brasil estava entre os países com menor tarifa. Então, me parece que não faria sentido ampliar um ponto de tensão se a gente não tinha sido o alvo preferencial, e o Brasil com déficit comercial com os Estados Unidos, como a gente mostrou na primeira parte do texto, em 2024. A lei de reciprocidade econômica, sem dúvida alguma, eu acho que ela estaria enquadrada num caso de exceção que os Estados Unidos fez, mas ele manteve a tarifa em 10%. Então, haveria uma discussão muito grande nesse sentido no presente momento. Então, dado esse contexto todo, me parece que é o que a gente vem colocando desde o início, é que as relações diplomáticas devem prevalecer e a negociação ainda é a melhor saída para o Brasil, mesmo porque com a solução da guerra comercial, parece que o Brasil poderia ter ganhos significativos se ele suplantasse ou se ele complementasse as exportações que os Estados Unidos, porventura, fossem tarifados. Com a solução, o Brasil também fica muito bem, porque os Estados Unidos passam a não ter risco de recessão, vai ter desenvolvimento, vai ter crescimento econômico, e a China não desacelera. Então, assim, em todos os cenários que a gente observa, a gente entende que o parlamento agiu corretamente ao defender o Estado brasileiro. A lei é mais um mecanismo na prateleira de ação soberana do Brasil, mas a negociação, dado o contexto, dado o tamanho da economia americana, dado o seu poderio comercial, ainda é, na nossa visão, a melhor estratégia. Todas as vezes que você demonstra generosidade, você cresce na fé. E por que isso acontece? Porque quando você recebe algo e ao invés de usar em benefício próprio, você usa para ajudar outras pessoas, você precisará depender de Deus para lhe ajudar. Quando você decide ajudar um amigo que está passando por dificuldades em pagar as contas, você terá que aprender a confiar em Deus para prover para você. Se você tem uma quantidade limitada de tempo para cumprir com seus compromissos, mas você para e decide ajudar o seu vizinho, você terá que aprender a confiar em Deus para aumentar o seu tempo e fazer as coisas funcionarem, para que você consiga, então, cumprir com os seus próprios compromissos também. A sua fé é fortalecida quando você depende de Deus nestas situações e confia nele. Você decide orar ao invés de se preocupar e espera Deus cuidar de suas necessidades. Em Filipenses 4, verso 6 diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.